Olá pessoal, programa ProEnem com o professor Acácio. A partir de hoje vocês terão um desfile por aqui de algumas das maiores estrelas do ensino do estado do Ceará. Estarão conosco professores de todas as áreas, resolvendo questões do Enem, dando dicas para vocês, tá? Conteúdos, enfim, lhe deixando preparadíssimo, não é isso? Para que você possa realizar a prova do Enem com tranquilidade ou daquele vestibular que você vier a escolher. Inscreva-se no nosso canal, chame os seus colegas, tá certo? Divulgue bastante, tá? Tenha boas aulas. Vamos começar agora. Um abraço a todos, tá? Olá pessoal, professor Acácio, foco no Enem. Na realidade, foco no Enem em qualquer vestibular que você vá prestar hoje ou em anos seguintes. O nosso assunto de hoje, pessoal, é a polaridade das moléculas. Para entendermos a polaridade das moléculas, nós temos que ter noções sobre o assunto eletronegatividade. Lembrando que eletronegatividade é a tendência que o átomo tem para ganhar elétrons quando participa de uma ligação química. E essa eletronegatividade, se você quiser, pode observar pelos valores. Por exemplo, se pegarmos a família 1A, a família 1, nós observamos que os valores crescem de baixo para cima. Se analisarmos um período, vamos supor aqui o segundo período, nós observamos que a eletronegatividade, esses valores crescem da esquerda para a direita. Então, nós temos, por exemplo, no segundo período, o lítio com eletronegatividade 1, enquanto que o flúor tem eletronegatividade de valor 4. Se observarmos a mesma família 17, por exemplo, enquanto que o elemento, no caso, flúor, tem eletronegatividade 4, o próximo tem 3, 2,8 e assim sucessivamente. De tal maneira que a eletronegatividade em todas as famílias aumenta de baixo para cima e nos períodos, pessoal, da esquerda para a direita. Para compreendermos a polaridade das moléculas, primeiramente, nós temos que entender que as ligações podem ser polares ou apolares. Quando é que eu tenho uma ligação covalente polar? Quando essa ligação for formada por átomos com a mesma eletronegatividade. Vou repetir. Quando é que eu tenho uma ligação covalente apolar? Quando for formada por átomos com a mesma eletronegatividade. Acácio, quando é que eu tenho uma ligação covalente polar? Quando esses átomos tiverem eletronegatividade diferentes. Então, generalizando, átomos iguais, ligações apolares. Ligação formada entre átomos diferentes, a ligação, então, será polar. Mas o nosso objetivo, ele vai mais além, que é determinar a polaridade das moléculas. Para determinar a polaridade das moléculas, pessoal, nós vamos utilizar a regra mais prática que existe, que envolve a teoria das nuvens eletrônicas. Acácio, como é que é isso, pessoal? Basta que você considere que cada ligação corresponda a uma nuvem eletrônica. Então, uma ligação simples é uma nuvem, uma dupla é uma nuvem, uma tripla é uma nuvem, um par de elétrons não ligantes é uma nuvem. Uma setinha que pode aparecer e não duas, aqui aparecem duas, uma setinha corresponde a uma ligação dativa, que é uma notação que nem se utiliza mais, pessoal. Mas a ligação dativa também corresponde a uma nuvem. Então, se considerarmos cada ligação como sendo uma nuvem, nós podemos chegar à seguinte situação e aí utilizarmos, pessoal, uma regra muito prática, que é a seguinte. Primeiro,
Se o número de átomos iguais ligados ao átomo central for igual ao número de nuvens eletrônicas ligadas ao átomo central, a molécula será apolar. Se o número de átomos iguais ligados ao átomo central for igual ao número de nuvens eletrônicas ligadas ao átomo central, então a molécula será polar. Então, repito, número de átomos iguais ligados ao átomo central igual ao número de nuvens eletrônicas, molécula apolar. Caso o número de átomos iguais ligados ao átomo central seja diferente do número de nuvens eletrônicas ligadas ao átomo central, então, pessoal, neste caso, a molécula será polar. Vejamos alguns exemplos. Primeira situação, substância simples, tá certo, pessoal? E aí eu coloquei como uma observação. Toda substância simples é polar. Toda substância simples é polar. Nós temos pouquíssimas exceções, como a molécula do ozônio, O3, que é ligeiramente polarizada, mas, via de regra, para efeito de raciocínio, ela é considerada apolar. Então, toda substância simples é apolar. Os hidrocarbonetos, que são as substâncias formadas exclusivamente por átomos de carbono e átomos de hidrogênio, são todos apolares. Então, todo hidrocarboneto é apolar. Ok? Vejamos, então, alguns exemplos de substâncias orgânicas ou ainda inorgânicas que podemos observar a sua polaridade utilizando a teoria das nuvens eletrônicas. Observe, primeiramente, a molécula de H2O, molécula da água. Aí eu lhe pergunto, quantos átomos iguais estão ligados ao átomo central, que é o oxigênio? 2 átomos iguais, 2 átomos de hidrogênio. Quantas nuvens eletrônicas nós temos? Aí, pessoal, para contar as nuvens eletrônicas, você conta 1, 2, 3, 4. Você vai dizer, mas Acácio, como 4? É que cada par de elétron não ligante, corresponde a uma nuvem. Então, se eu tenho 2 átomos iguais e 4 nuvens eletrônicas, a molécula de água, nosso solvente universal, é polar. Portanto, a água, pessoal, polar. Observe agora a molécula do CH3Cl, que é a substância chamada clorometano. Quantos átomos iguais ligados ao átomo central? Olha só, 1, 2, 3. Quantas nuvens eletrônicas? 1, 2, 3, 4. Então, nesse caso, número de átomos iguais 3, número de nuvens eletrônicas 4, isso é diferente disso, então a ligação, ou melhor, a molécula é o quê? A molécula é polar. Já no tetrabrometo de carbono, tá certo, pessoal? Nós temos 4 átomos iguais, 4 nuvens eletrônicas, isso implica que a molécula é apolar. Nesse exemplo, eu gostaria que vocês observassem a seguinte situação. As 4 ligações são polares, mas o conjunto todo, que é a molécula, é apolar. Então, o fato de uma molécula ter ligações polares não significa dizer que a molécula como um todo seja também polar. Nesse exemplo, você pode constatar esta situação. Próximo exemplo, pessoal. Quantos átomos iguais ligados ao átomo central? 2. Tem 2 hidrogênios ou então 2 cloros. Quantas nuvens eletrônicas nós temos? 4. Portanto, se o número de átomos iguais diferente do número de nuvens eletrônicas, a molécula é polar. Molécula do dióxido de carbono, pessoal, gás carbônico, um dos responsáveis pelo efeito estufa, tá certo? Podemos observar o seguinte: quantos átomos iguais ligados ao átomo central? 2.
Quantas nuvens eletrônicas? No caso aí nós temos duas duplas, tá certo? São duas nuvens eletrônicas. Então, se eu tenho dois átomos iguais e duas nuvens eletrônicas, a molécula é apolar. Pentacloreto de fósforo. Número de átomos iguais, 5. Número de nuvens eletrônicas também 5. Consequentemente, a molécula é apolar. O hexafluoreto de fósforo. Número de átomos iguais, 6. Número de nuvens eletrônicas, 6 também. Isso implica que a molécula é apolar. E aqui nós temos a molécula da amônia. Molécula da amônia, pessoal, apresenta o átomo central, o nitrogênio. Número de átomos iguais, 3, são 3 átomos de hidrogênio. E quando contamos as nuvens, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, porque o par de elétron não ligante conta como uma nuvem. Então, esta molécula é polar. Então, pessoal, desta forma, você conseguirá descobrir, no caso, prever se a molécula é polar ou apolar. Muito bem, mas chegamos a uma situação que é o caso dos compostos orgânicos. Quando se tratar de compostos orgânicos, pessoal, nós temos a seguinte regra básica. Se for hidrocarboneto, não tem o que discutir. Todos eles são apolares, ok? E se for outra função orgânica? Se for outra função orgânica, ela será considerada polar. Porém, por exemplo, uma molécula de uma mesma função orgânica pode ser mais polar do que a outra. Vamos supor o metanol, o etanol, propanol e butanol. Vamos pegar esses 4 compostos. O metanol é mais polar do que o etanol, que é mais do que o propanol, e assim sucessivamente. Na realidade, à medida em que essa cadeia vai aumentando, a polaridade vai diminuindo, pessoal. E aí, eu coloquei aqui como ilustração a molécula do sabão, de um tipo de sabão. A molécula de um tipo de sabão, pessoal, ela é anfifílica. Isso quer dizer o quê? Que ela tem uma parte polar, que é essa parte aqui, que está destacada de vermelho, e o resto tudo é apolar. A parte polar interage com a água e a parte apolar interage com as sujeiras, no caso, que são de natureza apolar. Por isso que o sabão, pessoal, ele consegue dissolver praticamente todas as sujeiras. Então, fique atento. Conhecer a polaridade das moléculas faz com que você adquira vários outros conhecimentos, pessoal, que estavam dependendo desse aqui. Então, moçada, um abraço a todos e até a nossa próxima aula. Tudo de bom. Olá, pessoal. Tudo beleza, gente? Gente, é o seguinte, vamos dar aqui continuidade à nossa parte de geologia e geomorfologia, certo? Dessa vez, nós vamos fazer o quê? Nós vamos juntar a parte da geologia com a parte da geomorfologia. Preste atenção. Então, eu havia falado para vocês que quando eu falava da geologia, eu falava das rochas, na revisão, certo? Eu falava das rochas.
Geologia é o estudo das rochas e dos minerais. Até porque o somatório de minerais vai me dar uma rocha. É o conceito de rocha. O que é rocha? Um somatório de minerais. Tá certo? Bom, então vamos com calma aí. Lembre que você tem 3 rochas na Terra: rochas magmáticas, as rochas sedimentares e as rochas metamórficas, tá bom? Dessas 3, eu vou fazer 2 estruturas. Eu vou pegar as rochas magmáticas com as rochas metamórficas, porém, por serem mais duras, eu vou chamá-las de cristalinas. Então, as rochas magmáticas e metamórficas formam juntas as cristalinas. Então, agora eu fiquei com a estrutura cristalina e a estrutura sedimentar. Perfeito? Sedimentar. E a outra estrutura seria o quê? O dobramento moderno. Coisa que eu já falei para vocês, que não existe no Brasil. Tá certo? Eu vou fazer um vídeo só sobre dobramentos modernos, até porque sabemos que hoje, ou recentemente, hoje foi ontem, não me recordo aqui, houve um grande tremor de terra no México, 7,4 na escala, e você sabe que a Unicristo gosta de tremor de terra. E os tremores de terra estão associados ao quê? Aos agentes internos do relevo. E os agentes internos do relevo estão associados ao quê, gente? Estão associados ao tectonismo, ao vulcanismo e aos abalos sísmicos. Então, vamos fazer uma revisão dessas 3 estruturas, que essas 3 estruturas ativas formam dobramentos modernos que não existem no Brasil. Perfeito? Aí a gente vai explicar o tremor que tem no Brasil. Isso aí a gente vai explicar depois para a gente não misturar muito, tá bom? Então, quando eu falar de geologia, estou falando de rocha. Para nós brasileiros, nós só temos 2 estruturas: sedimento cristalina, para não fugir a regra, e sedimentar. De que é formada a rocha cristalina? Magmáticas e metamórficas. Como é que eu chamei as rochas magmáticas? Ígneas, porque lembrava o que, gente? Fogo. Bom, então vamos aqui começar. Como a gente já viu aquela parte da geologia, vamos para a parte da geomorfologia. Vou colocar aqui meu óculos. Forma de relevo. As principais formas de relevo que eu tenho na Terra são essas que estão aqui. Planície. Pessoal, você vai dizer que uma planície é a superfície plana. Pronto. Tudo que é plano com temperatura inferior até 100 metros. Perfeito? Geralmente as planícies são acúmulo de sedimentos. Planícies são acúmulo de sedimentos. Planície fluvial, planície aluvial, planície fluvio-marítima, tudo é de acumulação. Planaltos, terreno com mais ou terrenos com mais altos, são mais altos que as planícies, com mais de 300 metros. Então, essas formas são planaltos. Certo? Agora, eu tenho, na verdade, tipos de planaltos. Eu tenho um planalto de forma tabular, eu tenho um planalto de forma coestiforme. Vamos ver isso tudo hoje. Vamos ver tudo nesse vídeo. Tá bom? Que está aqui mais essa imagem. Pronto. Aí eu vou ter as montanhas, são as grandes elevações da Terra, onde nas suas extremidades estão os picos. Né? Aí eu vou ter as chapadas. A chapada é um tipo de planalto? É sim. Por quê? Porque é a área que vai se desgastar. Então, a chapada é um tipo de planalto. Perfeito? Se eu estou falando que ele é acima de 300 metros, e ele tem 600 metros, então a chapada é um planalto, que é o planalto de chapada e o planalto de costa. O que é uma escarpa? É uma das laterais da serra. Qualquer lateral que você pega aqui, isso aqui é uma escarpa, 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 esse lado de cá também é uma escarpa, certo? E aqui é uma depressão. O que é uma depressão? É um rebaixamento do relevo. Agora perceba que essa linha tracejada é o nível do mar. Aí você pode ter um rebaixamento acima do nível do mar, tá aqui ele, acima do nível do mar, é uma depressão o quê? Relativa. Relativa. Ele botou para você aqui, A depressão pode ser relativa quando está acima do nível do mar. E observe que essa aqui, ela passa do nível do mar, Ela está abaixo do nível do mar. É a depressão absoluta. Lembrando que no Brasil não existe depressão absoluta abaixo do nível do mar. Todas as depressões que nós temos são depressões relativas, acima do nível do mar. Então, isso já faz tu eliminar um bocado de item. A depressão
Absoluto no Brasil, falso. Já não tem a depressão absoluta no Brasil. Perfeito? Já não existe isso no Brasil. Correto? Bom, saindo daqui, vamos para frente. Vamos fazer uma revisão. Então, vamos ver se você vai lembrar aqui. Né? Ver se você vai lembrar aqui. Deixa eu passar aqui. Pronto. Estrutura cristalina. Vamos fazer uma revisão, porque dentro da estrutura eu vou colocar o quê? Eu vou colocar o relevo. Vai ficar mais fácil para você estudar. Certo? Inclusive, as características do relevo que eu vou te dar são as mesmas que eu vou colocar aqui. Então, lembre de aulas passadas. A estrutura cristalina. O que for cristalina, eu vou chamar de quê? Eu vou chamar de núcleo, de escudo e de maciço. Lembra? O slide é o mesmo das aulas passadas. Quanto é no Brasil, Franzé? 36%. No Nordeste, 45% aproximadamente. No Ceará é o predominante. Qual a estrutura, né, geológica, estrutura geológica predominante no Ceará? Cristalino. E no Brasil, no Nordeste? Ora, se eu não tenho um dobramento moderno, as duas eu não tenho que fechar 100%, não é isso? Se eu tenho que fechar 100%, o que vai acontecer? Né? 36, falta quanto? 64. 45, falta quanto? 55. Então, no Ceará predomina a cristalina e no Nordeste, no Brasil, predomina o quê? Sedimentar. Perfeito? Cai muito na UES, hein, gente? Cai muito na UES. Gente, essas questões são batidas. Elas sempre cobram a mesma coisa. Do jeito que eu estou te dizendo. Certo? É do jeito que aparece na prova. Não temos nem medo. Se aparecer, não está igual ao que está aqui. Certo? Vamos para frente. Aí o que vai acontecer? Por ser cristalino, no mundo, no Brasil, né? Eu tenho no Brasil duas estruturas, a das Guianas e a brasileira. Só que agora eu vou dividir a brasileira em vários pedaços. Então, da Guiana não é a brasileira, está no Brasil, acima do norte, né? E a brasileira. Bom, isso aí é besteira. Características, formações antigas. Foi o que eu lhe falei. Tudo que for cristalino é do pré-cambriano. Pré-cambriano é formado de duas eras, arqueozoica e proterozoica. Pessoal, uma certa vez eles perguntaram assim na prova, os minerais metálicos, que é típico dessa região cristalina, né? Que é típico dessa região. Os minerais metálicos são do arqueozoico ou do proterozoico? O que você responderia? Bom senso. Bom senso. Esquece a geografia. Usa bom senso, física e química. Quando você tem um resfriamento da Terra, você está na era azoica. Azoica, não tem nada na Terra. A explosão. O que acontece? A Terra começa a se resfriar. Arqueozoica. Então, no arqueozoico é o bom senso. Aqui ainda é lama. Ainda está mais ou menos lamosa. Então, não forma uma rocha dura, que é a rocha o quê? Magmática e a metamórfica. Né? A magmática é cristalina. Então, a maior parte dos minerais, eles têm que estar consolidados. Ferro, ouro, prata, tem que estar tudo. Né? Tem que estar desidratado, resfriado há milhões e milhões de anos. Então, a maior parte dos minerais, maior parte não, os minerais metálicos datam do proterozoico. Perfeito? Do proterozoico. E observe que a era proterozoica só tem o quê? 4% da pré-cambriana. Né? Engraçado, gente, outra coisa de detalhe importante. A maior era da escala geológica é a pré-cambriana, que é todo o resfriamento do planeta. Eu já coloquei uma taxa mostrando isso a vocês, isso é importante. Isso cai em prova, hein? Vamos para frente. Aí, ó, segundo característica, são terrenos impermeáveis. Lembra? Por quê? Porque são duros. Como é que eu identifico na prova? Por 3 palavras: escudo, maciços e núcleo. Onde eu tiver essas palavras, obrigatoriamente já é cristalino e tem as mesmas características. Vai. Se o terreno é impermeável, o que vai acontecer? O escoamento é maior, está aqui o maisinho aqui, ó, e a infiltração é menos. Escoa mais, infiltra menos, porque o solo é mais impermeável, mais rígido. Vai outra característica. Menor presença de água subterrânea. Sim. Por quê? Porque tem menor presença de porosidade. Né? Se o solo é mais fixo, mais rígido, mais duro, a impermeabilidade é menor. Vamos lá. A ocorrência dos minerais metálicos. Eu acabei de falar que os minerais metálicos datam do né, da era pré-cambriana, mais precisamente do proterozoico, porque a era azoica ainda era uma era lamosa. E o mineral metálico ele é um mineral endurecido. Né? E são áreas o quê? Importantíssimo?
estáveis, estabilidade tectônica, certo? Estabilidade tectônica. Por isso que no Brasil não tem tremores violentos, catastróficos, pertencentes ao ciclo de fogo. Os tremores do Brasil são acomodações de subsolo ou desmoronamento interno. Vamos ver isso com detalhe. Até porque acho que deve cair na Unicris por causa de um tremor que deu agora no México, que eu acabei de falar para vocês. Né? Vamos fazer uma revisão disso no próximo ao vivo, não de amanhã. O TV de amanhã está pronto. Na outra quarta-feira. Não pode nem pensar em perder, hein, gente? Bom, à frente. Aí o que foi que eu fiz para você? A estrutura cristalina do Brasil. Aí eu desenhei o mapa do Brasil, esses slides estão repetidos, hein? Só para a gente recordar, para eu jogar em cima o relevo. Então, ó, foi o que eu fiz. Eu botei que o escudo da Guiana estava aqui, ó, localizava pelos estados, pelos países. Onde é que estão as Guianas? As Guianas estão aqui em cima, né? Observa outro detalhe. Onde é que eu tenho o sul do Amazonas? Nessa região. Essa região todinha aqui é Amazônia. Toda essa região aqui é amazônica. Toda. Então, aqui é mais o sul do Amazonas. Onde é que eu tenho o nordestino? No Nordeste. Ó. Onde é que eu tenho o Atlântico? Na região do Atlântico. Onde é que eu tenho o Rio Grande do Sul? No Rio Grande do Sul. Onde é que está a Bolívia do Mato Grosso? Onde é o estado do Mato Grosso? Não. Antes ele botou o Araguaia e Tocantins. O Araguaia e Tocantins, pessoal, o estado de Tocantins é esse aqui, ó. E essas duas palavras, Araguaia e Tocantins, são dois rios. Até falei que tinha o rio Araguaia e o Tocantins. Quando chegava na junção dos dois, parecia aqui uma cabecinha de um pássaro. Né? Ele chama isso aqui, ó, de bico do papagaio, que eu lhe falei que era um grande conflito de terra no Brasil. Que lá aparece em prova. Ele bota o mapa, circula essa cabecinha desse pássaro e pergunta o que é isso aqui. Resposta, é o bico do papagaio. O que é que tem nele? Um grande conflito de terra do MST. Correto? Bom, aí aqui está Araguaia e Tocantins, né? E agora eu tenho o Bolívia Mato Grossense. Aonde? No Mato Grosso. Nessa região aqui, ó, no Mato Grosso, né? Mais ou menos por aqui, nesse amarelo, que essa está um pouquinho fora da hora. Mas tudo bem. O que vale é a localização aproximada dos estados. Ó, Nordeste, o Atlântico, Rio Grande do Sul, Araguaia e Tocantins, Amazônia, Sul do Amazonas, que é a Amazônia que é a parte do sul, Bolívia, Mato Grossense e o das Guianas. Eu vou deixar todo mundo cristalino, lembra? Que eu vou colocar na frente? Aí ele colocou aqui o Urupi, né? Se você souber, ajuda, se não souber também faz por eliminação, né? E para ficar todo mundo cristalino, o que eu vou colocar na frente? Né? As palavrinhas que eu já botei, ó. Escudo, núcleo, 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 né? Voltou. Né? Deve botar no final. Núcleo, núcleo. Tudo aqui é núcleo, escudo ou maciço. Tem as mesmas características. E todas as idades deles são o quê? Ó, pré-cambriana. Perfeito? Pré-cambriana. Certo? Sim? Então, quer dizer que tudo que for cristalino tem que começar com escudo, núcleo e maciço. Perfeito. Eu até brinquei com vocês assim, ó. Núcleo polar. Polar está no polo. Por que eu sei que ele é cristalino? Por causa do núcleo. Quais são as características que, né, são exatamente, né, as que já foram citadas? Núcleo canadense, escudo canadense, maciço canadense, maciço, deixa eu ver aqui, escandinavo. Tudo que começar com maciço, núcleo, escudo, tem que ser cristalino. Perfeito? Vamos para o sedimentar. Então, sedimentar, pessoal, ó, já que não tem dobramento moderno no Brasil ativo, fecha os 100%. Quanto foi lá o sedimentar? 36. Agora, 64, fechou 100. Nordeste, quanto foi lá no cristalino? 45. Né? Agora, 55. Fechou 100%. Quanto foi cristalino no Ceará? Lá foi 70. E aqui é o quê? 30. Perfeito? Então, observe que no Brasil, no Nordeste, predominou sedimentar. E no Ceará, como só tem 30, é porque o 70 é cristalino, predominou o cristalino. Suas características, as mesmas, ó. Né? O contrário, né? Já falando. Formação recente, lá foi antiga, mais permeável. Lá no cristalino foi impermeável. Lá a infiltração era o quê? O escoamento era maior, ficou menor. A infiltração lá era menor, ficou maior. Lá tinha menos água subterrânea, aqui tem mais.
Lá foram minerais, aqui são os combustíveis. Citei alguns exemplos: petróleo, carvão, utilidades. Lá mineral, ouro, prata, cobre, zinco. Aí eu lhe falei que a idade deles lá, tudinho, do cristalino, todos eram pré-cambrianos. E qual é a idade da bacia sedimentar? Tem 3. Ó. Aliás, né? Você vai ter que, na prova, identificá-la. São 3. Se ela é paleozoica, ou ela é mesozoica, ou ela é cenozoica. Perceba que eu fechei a escala geológica. O que foi pré-cambriano? Arqueozoico e proterozoico. Né? Arqueozoico e proterozoico formou o pré-cambriano. São 2 eras. E agora? Paleozoico, mesozoico e cenozoico fecharam as 5 eras. Fecharam as 5 eras, tá bom? As 5 eras geológicas, né? Bom, à frente. Agora, localizando as bacias. Aí vai, ó. Aqui vai ter o quê? Amazonas. Bem aqui vai ser o quê? Já vimos em Nordeste, né, gente? Meu Norte, Maranhão, Piauí. Não esqueci, hein? Aqui vai ser o quê? Costeiro. Aqui vai ser o quê? Paraná. Estou localizando pelos estados e pela região. Paraná ou Paranaica. Agora vem o Mato Grosso. Não, ele quer primeiro a Central. Depois, o Mato Grosso. Né? O Pantanal do Mato Grosso. Perfeito? Agora, para ficar sedimentar, eu vou botar o que na frente? Tudo eu vou colocar o quê? Para ficar sedimentar, eu vou colocar a palavra bacia. Bacia, 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 bacia. Virou tudo sedimentar. Lembra que lá eu botei o que na frente? Escudo, maciço, núcleo. Escudo, maciço, núcleo. Certo? Ei, cuidado que o Enem, ainda vou dar alguns detalhes para vocês. Escudo, maciço e núcleo, o Enem gosta de chamar de crátons. Crátons. Não esqueçam, anote aí. Crátons, bote igual a cristalino. Crátons. Pode ser chamado de crátons. Perfeito? Agora eu lhe falei da idade, não foi, gente? Essas bacias têm suas idades, ó. Aí eu disse até você. Bicho, você vai complicar. Eu disse, não. Pega a primeira letra, meu norte. Vai ser o quê, ó? Mesozoico. Costeira, cenozoico. Paraná, paleozoico. Central, cenozoica. E as 2 que mais caíram na prova, pessoal, na verdade, as bacias que mais caem na prova aqui é a amazônica, porque é a maior, o Pantanal, porque é a mais típica do Brasil, certo? É a mais típica do Brasil, e a costeira, porque ela é de especulação imobiliária, era de mangue, de duna, de praia, área de turismo, importante região econômica do Brasil. Então, a bacia amazônica, a bacia do Pantanal e a costeira é a que mais cai na prova. E todas elas são, eu separei com um Czinho, né? São cenozoicas, né? Agora, saindo daqui, entrei no relevo. Quais são as principais características do relevo do Brasil? Bom, bem facinho. Vamos aqui aprender sem decorar. Primeiro, o que foi que predominou no Brasil, gente? Sedimentar ou cristalino? Predominou sedimentar. Sedimentar sofreu o quê? Erosão. Concordam comigo? Se o sedimentar sofreu erosão, o que aconteceu? Né? O Brasil é antiguíssimo. Todo o cristalino sedimentar foi sendo desgastado, e hoje deu origem ao sedimentar. Todo o cristalino do passado deu origem ao sedimentar do presente. Por isso que lá ficou com 36 e o sedimentar ficou com 64. Ora, se vem sofrendo erosão, você quer que tenha terras altas ou baixas? Baixas. Então, o Brasil é um país relativamente baixo. As maiores altitudes do Brasil são os 2 picos, o pico da Neblina e o 31 de março. As 2 maiores elevações que estão na região norte. Né? Olha uma coisa importante, gente. Onde é que estão os maiores picos do Brasil? Quem são eles? Neblina e 31 de março. Estão aonde? Lá na região norte, extrema de Roraima com as Guianas. Agora vou mudar a frase. Onde é que está? Onde é que estão? O conjunto, os conjuntos de terras altas, já é na região atlântica, gente. Nos mares de morro, já está dizendo, mares de morro, mares de morro. Ondas de morro. Então, conjunto de terras altas é uma pergunta. Onde estão as maiores altitudes, já é outra pergunta. Viu aí? Então, de um modo geral, o Brasil é um país desgastado, porque ele é antigo, as nossas altitudes são baixas, são moderadas. Né? E outra coisa, ó, predomina planaltos e depressões pela classificação nova do Jurandir Rossi. Vamos ver se eu classificar aqui ele, ó. Jurandir Rossi. São as 3 classificações que eu vou só dar aqui
uma luz a você. Não quero nem que você decore demais isso aqui, porque muitas vezes isso é uma coisa mais técnica, né? Mas eu coloquei. Bom, mas perceba que não tem depressão absoluta, como eu falei no começo da aula. Nossa depressão é relativa, acima do nível do mar. Nós não temos depressão abaixo do nível do mar. A ausência de dobramentos modernos ou dobramentos recentes, já falei isso também, que são as três estruturas geológicas, cristalino, segmentar e dobramento. Nós não temos dobramento moderno. Hoje, no Brasil, os grandes dobramentos do Brasil aconteceram no Mesozoico, lá na época dos grandes répteis, dos grandes dinossauros. Né? Bom, quem foi que classificou o relevo brasileiro? Esses três autores. Haroldo Azevedo, na década de 40. O pessoal, Haroldo Azevedo é um grande mestre, certo? Os outros copiaram muita coisa dele. Né? É o grande mestre. Mas quem leva a fama? Quem leva a fama é o mais, né, apresentado. Quem foi ele? Jurandir Rossi. Mas Jurandir Rossi já pegou toda a tecnologia. Absab teve seu papel importantíssimo. O pessoal Absab, ele é, né, um geógrafo bem recente, morreu recentemente, certo? Morreu bem depois de Milton Santos. Milton Santos é o grande mestre da geopolítica, certo? O grande mestre da geopolítica, o maior geógrafo do mundo é Milton Santos. Só que ele mexia com geopolítica, e Absab, né, é o grande mestre da geografia física. Tá certo? No mundo, hein, gente? Então, os dois maiores geógrafos do mundo, né, você pode dizer que eram brasileiros. Perfeito? Milton Santos, na parte de geopolítica, e Absab, na parte de geografia física, que herdou muita coisa de Haroldo Azevedo, da década de 40. E Jurandir Rossi, né, tem seus métodos, evidentemente, é um grande geólogo, mas pegou carona aqui nos outros dois. Perfeito? Nos outros dois. E ainda se beneficia da tecnologia. Foi ele que ingressou. Deixa eu te mostrar uma coisa. Jurandir Rossi, através da tecnologia, né, sensoriamento remoto, embarque de satélites, radares, foi ele que fez o quê? Ó? Introduziu o conceito de depressão no Brasil. Perfeito? Ele disse que o Brasil tinha 11 depressões, coisa que ninguém sabia, né? Pelos seus estudos. Correto? Pessoal, um pouco questionável por parte do IBGE, um pouco questionável, mas, né, aceito, né, pela maioria dos geógrafos, né? Inclusive vivo, né, tá dando palestra aí nas faculdades, eu lá no meu doutorado sempre assisto palestras de Jurandir Rossi em vídeos, né, entrevistas, etc, etc. Vamos para frente. Bom, então está aqui a classificação de Haroldo Azevedo. Foi a primeira de 40. Ó. Bom, perceba que ninguém vai decorar isso não, tá bom? Isso aqui é ilustrativo. O que é que me interessa? Pela classificação dele, pela classificação de Haroldo Azevedo, o que é que vai acontecer? Ó? Você já está vendo que em espaço territorial vai predominar os planaltos. Né? Qual é o critério que ele usou? Altitude, gente. Para ele, o que era planalto, tudo que é alto. Pronto. O que é planície, tudo que é baixo. Acabou-se. O que é depressão, rebaixamento do relevo. Acima do nível do mar, relativo. Abaixo do nível do mar, absoluto. Só que ele não, na sua classificação, ele não usou o conceito de depressão. Então, não se pensava em depressão nesta época no Brasil. Perfeito? Mas, para ele, tudo que era alto ou baixo caracterizava o relevo. Que é planalto, alto, que é planície, baixo. Essa classificação está ultrapassada, né? Aí com critério de ilustração, porque às vezes ele bota. Qual é a classificação que se baseia nas altitudes? Pessoal, Haroldo Azevedo, vestibular mais complexo, né? Lá pela região da USP, da Unicamp e tal. Vamos embora. Então, baseado em quê? Em cotas altimétricas, dividiu o Brasil em 8 unidades, né? Predominou planaltos em relação às planícies. Planalto o que é alto, planície o que é baixo. Pronto. Olha que ele aqui botou 200 metros, o slide no começo botou 300. O que é que eu quero que você saiba daqui? É que na classificação de Haroldo Azevedo, predominou os planaltos. E que ele baseou-se nas altitudes. Acabou-se. Né? Só isso. Haroldo Azevedo. Vamos para o Absab. Absab ele já vai baseando no processo de erosão. Além da altitude, ele aproveitou a altitude de Haroldo Azevedo, já que ele foi discípulo do Haroldo Azevedo, 10 anos depois, né? Lá é década de 60, aqui é década de 50 e 60. Lá ele era professor, aqui era aluno. 20 anos, né? Estudando esse relevo aí, baseado em Haroldo Azevedo. Só que ele acrescentou mais uma coisa. Acrescentou o quê? A erosão.
Presta atenção comigo. Fazer o que é planalto? Você bota a mão assim para cima. Planalto, você bota a mão para cima. Qual é a tendência do planalto? É ele se rebaixar. Certo? Então, planalto são áreas em rebaixamento. São áreas em que a erosão é maior do que a acumulação. Planalto, a erosão maior do que a acumulação. Vira a mão. Pronto, vira a palma da mão. Né? Pronto, está aqui a planície. Eu estou aqui tentando ajeitar aqui o vídeo para vocês. Pronto, está aqui uma planície. É uma área de quê? De acumulação. É a área que a acumulação é maior do que a erosão. Daí se chama de uma bacia, que é uma bacia que recebe sedimentos. Então, repetindo, planalto é o que está alto. Qual é a tendência do que está alto? Não pode chover areia, é se rebaixar pelos agentes externos. Agora, o que é, né, planície é uma área de erosão, aliás, de acumulação, porque é uma área mais baixa. Dentro você tem os sedimentos. Perfeito? Então, o que é que eu quero que você saiba, Gabi? Sabe? Só isso. Que além de altura, ele colocou o processo de erosão. Eu não vou nem caracterizar o relevo dele para vocês, porque no final eu tenho uma revisão de tudo. Eu tenho uma junção de tudo. Certo? Então, pode passar para frente. Mas perceba que pelos estados você localiza. Ó. Onde é que está as Guianas? Está aqui. Amazonas está aqui. Maranhão, Piauí está aqui. Nordeste está aqui. Central está aqui. Pantanal está aqui. O leste está aqui. O nordeste está aqui. Meridional. O que é meridional, hein, gente? Sul. E o Rio Grande do Sul está aqui, ó. Dá para fazer também pelos estados. Perfeito? Bom, à frente. Aqui é Haroldo Azevedo. Aliás, desculpe, Jurandir Rossi. Então, Jurandir Rossi agora pegou, né, a classificação. Pegou a classificação de... Jurandir Rossi pegou a classificação de Haroldo Azevedo. Pegou a classificação de... Né, Apsab, e já nos anos 70 para os anos 80, perceba que em pleno movimento da renovação da geografia, em pleno movimento de renovação da geografia, ele acrescentou o quê? Ele falou que o Brasil tinha 28 unidades de relevo. Pessoal, isso aqui deu uma confusão, certo? Pensa numa reviravolta da geografia. Isso aqui saiu em revista, jornal, saiu em tudo. Pelo sensoriamento remoto que eu falei para vocês, ele agora acrescentou, ó, mais algumas coisas. Além da altitude, foram 3 critérios. Ó. Lembra que Haroldo Azevedo foi altitude. Apsab foi o processo de erosão. Ele aproveitou as duas. Erosão e altitude. Agora aproveitou e colocou o quê? O processo de sedimentação e criou o conceito de depressão. Ó, gente. Então, ele disse que o Brasil tinha 11 planaltos, 11 depressões e 6 planícies. Então, pensando aqui, continua predominando planalto. Haroldo Azevedo falou que predominava planalto. Apsab falou que predominava planalto. Jurandir Rossi, bom, empatou, né? Empatou com a depressão. Mas, em relação às planícies, ela predomina, concorda? Em relação à planície, ela predomina. Né? Ela predomina. São 11 para 6. Aí ele me deu isso aqui tudinho. Ó. Franzé, tu é doido, eu vou decorar isso tudinho. Vai não. Você não vai decorar nada disso. Eu quero que você saiba isso aqui. Vamos voltar. Mapa de escudo cristalino. Lembra das características? Pronto. Eu vou querer que você só saiba 4 nomes de relevo. Só isso. Na sua prova. Só 4 nomes de relevo. Vou lá o primeiro. Escudo da Guiana. Tá lembrado? Pronto. Sul Amazônia. Tá lembrado? Pronto. Nordestino. Ó, vou nem botar um grupo mais. Ó. Atlântico. Rio Grande do Sul. Certo? Araguaia, Tocantins. Bolívia, Mato Grossense. Lembra que isso aqui são os escudos. Tudo que está aqui de escudo é o quê? Cristalino. Bom, agora quais são os principais relevos cristalinos? Pronto. Ó, ele botou o grupo e botou as idades. Pré-cambriano, 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 pré-cambriano. Até aí nós já sabemos. Bom, o que é que eu tenho de importante? Fazer o que? Aqui é a estrutura geológica, né? Agora, qual o relevo que eu tenho nos escudos das Guianas? Aqui, ó. Vai predominar os picos que eu lhe falei. Aqui é o pico da neblina e o 31 de março. Pronto, só quero isso. Então, os picos são cristalinos, certo? Os 2 mais importantes do Brasil, neblina, porque é fininho a ponta, neblina da ideia de uma chuva fina, e o 31 de março. Muito raro em prova. Vamos lá.
que é que eu vou ter agora no nordestino? Olha aqui, gente. O que é que eu quero que você saiba? Que a depressão sertaneja, que é a maior parte do sertão, com os Inselberg, são cristalinos. Esse Inselberg, você lembra que eu chamei de pé de planos, quando eu dei ela do Nordeste. Então, a depressão sertaneja, os Inselberg são cristalinos. O que é que eu quero que você saiba? Que na região atlântica, no núcleo atlântico, também chamado de leste e nordeste, que ele começa do nordeste para até o leste, né? Certo? Ele vai ser chamado de quê? Mar de morro. É a mesma coisa que você chame de meia laranja. É a mesma coisa que você chame de mamelomar. Perfeito? Gostaria até que você apagasse esse nordeste daqui, porque aqui o nordeste é só a localização. Você vai chamar de núcleo atlântico ou somente leste e sudeste. É que eu coloquei a localização dele aqui todinho. Ele começa no nordeste e vai até o extremando com o sul. Mas ele é chamado de leste e sudeste, por isso eu separei. Como é que eu tenho? Isso aqui é o núcleo, né? Isso aqui é a estrutura cristalina. Qual é o relevo principal dele? São os mares de morro. Professor, quer dizer que aqui não está a Mata Atlântica, né? Perfeitamente. São as serras ali do Rio de Janeiro, Corcovado, toda aquela Serra do Mar, Serra da Mantiqueira, aquelas serras tudinho aqui, ó, né? São morros, são mares de morro. Pessoal, outra coisa, ó. Onde é que está o mar? Está aqui. Então, o relevo que está no mar só pode ser de mar. Então, aproveita o nome, aproveita a dica. São os mares de morro, né? Mares de ondas. Só que onda no mar. E vou ter mar de quê? De morros. Qual é a formação cristalina? Exemplo mais típico do mundo. Rio de Janeiro é o Corcovado. Pão de Açúcar, onde está o Rio Cristo Redentor. Se aquele Corcovado fosse sedimentar, ele já tinha se dissolvido ao longo dos anos. Ele é mais resistente à erosão, então ele é duro. Se ele é duro, é um núcleo. Se ele é núcleo, é cristalino. Certo? Outro nomezinho, meia laranja. Por quê? Porque se eu faço uma laranja e corto no meio, fica o topo arredondado. Esse topozinho arredondado vai chamar de mamelomar. Essas são palavras sinônimas. Né? Tanto faz tu chamar de mar de morro, que é o mais comum na prova, como meia laranja, como mamelomar. Perfeito? Então, presta atenção. Dos cristalinos, eu quero que tu memorize só até agora, ó. 3 coisas. Pico na região norte, sertão no nordeste, não tem nada a ver, tá? O nordeste é no sertão, só que é uma depressão relativa, né? Já que não tem absoluto, com a presença dos Inselberg, berg, bloco de pedra, que se fosse iceberg era bloco de gelo. Sertão não tem gelo, sertão tem pedra. Ali é região de Quixadá, região de Iramçuba, região de Quixeramobim, Serra do Baturité. Você vai para a festa do maciço do Baturité. Se é maciço, é cristalino, ó. Que é aquela, uma serra, né, de morros isolados. Esses morros são os Inselbergs. Perfeito? E o que é que eu quero que você decore no Rio Grande do Sul? As coxilhas. Pronto. Perceba que para cá eu não quero mais nada. Porque para cá ele vai estar mais sedimentar. Então eu só quero essas 4 palavrinhas. Qual é o tipo de relevo das Guianas? São os picos. Pronto. Qual é o tipo de relevo do Nordeste? Depressão sertaneja com os Inselberg. Qual é o tipo de relevo do núcleo atlântico? Os mares de morro. Qual é o tipo de relevo do Sul? As coxilhas. Acabou-se. Correto? Vamos para outro mapa. Agora eu vou para o sedimentar. Ó. Outro mapa, sedimentar. Lembra que sedimentar é estrutura geológica. Eu vou lhe dar depois o relevo. As formas, né? Então, vai. Sedimentar, bacia amazônica, bacia do Rio Norte, bacia costeira, bacia, né, paranaica, bacia central, bacia do Pantanal. Pronto, eu coloquei essas. Para ficar tudo sedimentar, eu coloquei o quê? Bacias. Aí botei as idades, mesozoica, cenozoica, né, paleozoica, cenozoica, né? O que mais? Ó. Agora, atenção. A bacia do Pantanal é cenozoica, né? Botei aqui, né, gente? Cenozoica. A amazônica também é cenozoica. Lembra daquele Czinho aqui. O que é que eu quero que você decore do relevo? Qual é o relevo da bacia amazônica? Pronto. Baixo platô e planície típica. Mas perceba que o pessoal bota assim na prova. Ó. Qual é a maior e a mais típica planície do Brasil? Aqui que o pessoal bota, a Amazônica. Está errado. A maior e a mais típica planície do Brasil, tá certo? Vai ser a do Pantanal do Mato Grosso. Vai ser a do Pantanal do Mato Grosso. Tá certo? Vai ser a do Pantanal do Mato Grosso.
Então, na bacia amazônica predominam os baixos platôs. Por isso que o Brasil não predomina planície, porque na Amazônia são planaltos baixos, planaltos sedimentares baixos. Esse aqui, ó, é bacia, essa é bacia sedimentar, né? E planície típica só dentro do rio. Já mostro uma foto para você. Mas sabe o que é que eu tenho que aprender do Miro Norte? Nada. Você vai saber que é só Maranhão, Piauí. É uma forma de equestra. O que é que eu tenho que saber da bacia costeira, qual o relevo? Dunas e praias. O que é que eu vou saber da planície do Paraná? Pessoal, o Paraná, essa mancha aqui, ó, é o maior derramamento vulcânico do mundo, dos maiores do mundo. Então, é um solo, ó, qual o tipo de relevo que tem aqui? O arenito basáltico, que é o solo vulcânico, que é o solo de terra roxa, que é o solo do café. Né? E o que é que eu vou decorar no Pantanal? No Centro-Oeste. Quando eu falar de Chapada e Chapadão, eu vou para o Centro-Oeste, vai sedimentar. Chapada e Chapadão é sedimentar. Centro-Oeste. Brasília, no Planalto de Goiás, ó, sedimentar. Chapada e Chapadão, sedimentar. E a bacia do Meio Norte é a maior e a mais típica planície. Então, no cristalino, você memorizou os 3 de cá, lembra? No cristalino, estava aqui no cristalino a depressão sertaneja com Zinselberg, estava os mares de morro e as coxilhas. Agora, no sedimentar, o que é que vai ter? Vai ter lá de cá, ó, vai ter o baixo platô e a planície, vai ter a planície típica, né, do Pantanal e vai ter a Chapada e Chapadão do Centro-Oeste. Porque, pessoal, praia e duna só pode ser no litoral. Então, não tem nenhuma dificuldade de memorizar isso. Né? Agora, para ilustrativamente, né? Mas que são isso aqui? São os mares de morro. São os mares de morro, conjuntozinho de ondas. O que é isso aqui? A galinha choque. Isso aqui é um Zinselberg. É um bloco isolado. O que é isso aqui? São as coxilhas. Ó. As coxilhas meio arredondadas. Mas chega a ser um mar de morro? Não, porque são isolados. Lembra só aqui essa parte mais pontiaguda do facão, de uma faca. Isso aqui é uma chapada, ó. Relevo tabular, forma de mesa. Uma chapada, forma de uma mesa. Né? Os meninos aí que jogam futebol, vai entrar de chapa, você vai entrar com o peito do pé. Aliás, com a parte de baixo do pé, prensando a bola. Relevo chapado. Né? É o planalto, chapado e chapadão. Está aqui um. Se alimentar. Isso aqui é a barreira, isso aqui é um dos barrancos. Ó, como é uma costa. Ó, gente, uma costa tem uma frente, ó, e um reverso. Tem uma frente, ó, tem uma escarpazinha aqui que desce, ó. É um relevo decimétrico. Né? Você estuda um simétrico? Esse relevo aqui é decimétrico, lado diferente. Esse lado mais desgastado é sedimentar. E esse lado menos desgastado é o cristalino. Isso aqui é a frente da crista e o reverso da crista. A frente e o reverso. Isso aqui é o meu norte, Maranhão, Piauí. É a Ibiapaba, lembra? Serra da Ibiapaba. E o Apodi também é um relevo tabular que está se tornando uma crista. Ó, essa frente dela aqui começa a desgastar e fica um lado suave e aqui fica um lado íngreme. Pessoal, e aqui é a bacia amazônica. Ó. Essas partes que estão aqui em róseo e cinza é o baixo platô. Essa parte que está aqui em amarelo é a planície típica. Então, se eu somar esse cinza todinho com esse rosa, vai passar do amarelo. Então, o que aqui predomina na região amazônica? Sedimentar, com planície típica, né? 1%, que é essa região, e baixo platô, que é o somatório do cinza com o róseo, né? Que vai ser o baixo platô, um planalto rebaixado. Perfeito? Com característica sedimentar. Então, gente, aí vai aparecer os nomezinhos. Mar de Morro, Chapada de Chapadão, as coxilhas, baixo platô e planície típica. Perfeito? Então, gente, a gente vai ficando por aqui. Né? Espero ter ajudado. Calma. Nesta aula eu não fiz muita coisa. Nesta aula eu lhe mostrei apenas o nome de 6 estruturas. 3 de um lado, 3 do outro. Quer ver? A geologia você já sabia. Eu peguei o cristalino, botei depressão sertaneja com Zinselberg. Estou com o mapa do Brasil aqui na minha cabeça. Vim aqui para o Oceano Atlântico, Mar de Morro. E vem para o sul, para as coxilhas, Morrinho Cristalino. Vou pegar o lado sedimentar, baixo platô e planície típica, né, na Amazônia, predominando baixo platô. Pantanal, maior e mais típica planície. Centro-Oeste, Chapada e Chapadão. Acabou o seu relevo, gente. Ah, porque é difícil. Só é isso, gente.
Só vai decorar 6 estruturas. E, aliás, depressão sertaneja só pode ser no sertão. O mar só pode ser no mar de morro, né? Então, quer dizer, esses dois tu já ganhou de graça, tanto for só com 4. Coxiga no sul, Chapada e Chapadão no centro-oeste, depressão, Baixo Platô e planície típica na Amazônia, e a parte de planície típica no Pantanal. Perfeito? Por que a planície Pantanal é chamada típica? Porque ela é mais plana. Ela é muito extensa e plana. Por isso que é a maior e a mais típica do Brasil. Porque na região amazônica só é 1%. Concorda comigo? Então, gente, bons estudos para vocês aí e até a próxima oportunidade. Abraço a todos. Fala galera, tudo bem? Meu nome é Alfonso Rabai, sou professor de língua portuguesa e nós vamos fazer algumas questões, né? Selecionei aqui e elaborei algumas questões para vocês que abordem as competências e habilidades da prova de linguagens e códigos do Enem. E antes de nós começarmos a resolver nossas questões, eu quero agradecer ao convite, né, do professor Acácio para a gente fazer esse projeto, né? Um projeto tão importante, tão honroso. Então, muito obrigado, professor Acácio, e parabéns também pela iniciativa, tá? Então, gente, como eu vinha falando, eu selecionei, elaborei questões para vocês, né? Questões que abordem essas competências, essas habilidades que o Enem tem para poder elaborar a prova de linguagens e códigos, tá? Então, eu vou disponibilizar para vocês o material aqui e nós vamos conversar, nós vamos resolver, né? Nós vamos tirar todas as dúvidas que podem aparecer numa questão quando nós estamos resolvendo, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês o material. Pronto. Nós temos aqui o material, linguagens e códigos e suas tecnologias. E aí vocês têm a minha rede social, que depois vocês podem acessar, vocês podem seguir. Lá tem algumas dicas também, tem um pouquinho da minha vida, mas tem dicas para vocês que vocês podem usar nas redações de vocês também, tá? A seguir, é reproduzido um trecho do poema do Patativa do Assaré, tá? Leiam e respondam as questões, e aí eu selecionei aqui 3 questões relacionadas a esse texto, né? Fiz 3 questões abordando esse texto. Então, diz assim, por que eu escolhi um texto do Patativa do Assaré? Porque já caiu em várias provas do Enem, texto do Patativa do Assaré. Então, esse texto aqui não caiu ainda, então pode ser que ele seja abordado em alguma edição, tá? Então, ó, sertão, alguém te contou, eu sempre tenho cantado e ainda cantando tô, porque meu torrão amado, muito te prezo, te quero e vejo que os teus mistérios ninguém sabe decifrar. A tua beleza é tanta que o poeta canta, canta e ainda fica o que cantar. A partir da análise da linguagem utilizada e no poema, na linguagem utilizada no poema, deduz-se que o eu lírico, né, lembrando que o eu lírico é o eu do poema, é o eu que fala no poema, revela falante de uma variedade linguística específica. Esse falante em seu grupo social é identificado como um falante, e aí nós temos as opções, né? Nós temos um sertanejo de uma área rural, nós temos um idoso que habita uma comunidade urbana, nós temos um escolarizado proveniente de uma metrópole,
nós temos um escolarizado que habita uma comunidade no interior do país, nós temos um estrangeiro que imigrou para a comunidade do sul do país. Gente, primeira coisa, essa parte de variedade linguística é um assunto que é muito explorado nas questões do Enem. O Enem adora colocar questões sobre variedade linguística. Então, é interessante que nós, sempre que nós pudermos, a gente sempre acessar essas variedades linguísticas. Então, nós temos, primeiramente, nós temos uma variedade linguística padrão, né, que nós envolvemos, que é, digamos que a norma padrão, é aquela que é ensinada nas escolas, é aquela que nós pegamos nos livros, e nós temos a variedade não padrão. E aí, dessas variedades, nós temos as variedades específicas, nós temos variedades que estão ligadas a uma questão regional, né, que nós podemos chamar de regionalismo, nós podemos chamar de variação diatópica, nós podemos falar de variação geográfica. Então, é a gente entender que ela está ligada à questão de localidade. Nós temos uma variedade que é essa que nós encontramos aqui no poema. Nós temos uma variação diastrática. A variação diastrática, que é o nome que dá, né, o nome técnico, digamos assim, ela está ligada à classe social, ela está ligada a aspectos socioculturais. Eu sempre associo a variação diastrática ao fato da pessoa ter frequentado a escola ou não ter frequentado. A pessoa fazer uso da variedade padrão e não fazer uso da variedade padrão. E quando você olha para esse texto, você percebe que ele escreve da maneira como ele fala. Ele não está escrevendo aqui da maneira, digamos assim, da maneira padrão, né? Na maneira que a gente tem que escrever na nossa prova de redação. Você percebe aí nos primeiros versos, você diz, por exemplo, alguém, ele fala arguém, né? Cantou, ele fala cantou. Então, aí você pode enumerar aqui, nesse poema, alguns erros, digamos assim, erros, né, inadequações, na verdade, inadequações em relação à variedade padrão, tá? Então, esse falante, ele revela o quê? Ele revela que é um sertanejo de uma área rural. A gente percebe que é uma pessoa que não teve acesso, né, não teve acesso a uma variedade padrão. Cuidado para a gente não olhar para esse poema e a gente achar que é uma variedade regional. Porque nesse texto, você não encontra um regionalismo, você não encontra, digamos assim, uma palavra própria de uma região. Ele não usou. Poderia ser, também poderia ser. Mas esse texto, ele tem muito mais a questão diastrática do que o regionalismo. O regionalismo está muito atrelado quando você diz assim, está ligado ao sotaque, está ligado a expressões que são usadas numa região, em outro local, elas ganham outro nome. Vou pegar um exemplo para vocês bem simples. Nós temos o sinal de trânsito. Em alguns locais é chamado de farol, em alguns locais é chamado de semáforo. Então, você vê que de um lugar para outro tem uma mudança, né? Quando eu chamo, por exemplo, no Ceará de macho, outro chama de guri, outro chama de moleque, outro chama de bicho, né? Essas variações que eu uso para me dirigir à pessoa com quem eu estou conversando, isso é uma questão, nós podemos associar a uma variação geográfica. A diastrática, eu gosto muito de associar a essa questão de você frequentou a escola, não frequentou, você tem acesso ao ensino padrão ou você não tem. E quando você bate os olhos ali naquele texto do Patativa da Saré, vou dar um outro exemplo para vocês, um exemplo que vocês podem acessar também com bem facilidade, é só vocês darem um Google e botar a tirinha do Chico Bento. Quando você olha a tirinha do Chico Bento, você percebe palavras que estão escritas de forma inadequada ao padrão, ao português padrão. Então, essa parte ela está muito mais relacionada a uma variedade diastrática do que a uma questão regional. Agora, se ele tivesse usado ao longo do texto uma expressão própria da região, aí eu poderia classificar como um regionalismo. E eu não posso associar esse texto aqui que nós acabamos de ler como uma questão, como é que eu posso dizer, regional, porque é como se eu estivesse dizendo que todo mundo que está num sertão fala desse jeito. E não é o fato de estar no sertão que faz com que a pessoa fale desse jeito. É o fato da pessoa não ter tido acesso à oportunidade de frequentar uma escola. Porque se eu pegar essa pessoa e trouxer para a cidade, ela vai falar do mesmo jeito. Então, não é uma questão regional, é uma questão de aspecto sociocultural, tá? Então, a resposta aqui, ela fica sendo a letra A. Você vê que é uma questão bem simples, que trabalha com interpretação, e a gente encontra, né, nas provas do Enem, tá? Nós temos aqui uma segunda questão, que ela vai um pouquinho de um lado mais técnico. Ela diz assim, a variedade linguística empregada no texto exposto, né, propaga um registro informal com adaptações fonológicas,
um registro informal com termos de duplo sentido, registro regional com alguns termos técnicos, registro diacrônico, seguido de um regional. Professor, eu não sei o que é um registro diacrônico. Diacrônicos são variações que apresentam ao longo do tempo. Por exemplo, você pega a palavra você, mas a palavra você antigamente era vossa mercê. Então, vossa mercê foi evoluindo, 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 evoluindo e chegou a você. Então, a variação diacrônica são variações que a língua apresenta para algumas expressões, para alguns vocábulos ao longo do tempo. Ela está muito ligada ao fator histórico. Por exemplo, você pega a palavra farmacêutico, né? O farmacêutico, você vai à farmácia e lá você tira dúvidas e tem várias funções para farmacêutico, mas vou pegar digamos assim, a mais acessível, né? Que a gente encontra com bem facilidade. Você vai a uma farmácia e você tira uma dúvida e tem uma pessoa lá que está responsável, né, pela farmácia, que vai tirar dúvidas de remédios, né? Então, ela é o farmacêutico. Antigamente, o farmacêutico tinha o nome de boticário. Então, hoje, a pessoa que faz o curso de farmácia e se forma, ela é farmacêutica, ela não vai dizer que é boticário. Então, são palavras, são expressões que, ao longo do tempo, elas mudam e aí elas ganham outro sentido. Então, o caso da palavra vossa mercê é o caso mais clássico que nós podemos encontrar, porque vossa mercê foi e chegou a você. Então, isso é o registro diacrônico, tá? Falado numa letra D. Na letra E diz assim, registro regional seguido de um diacrônico. Se você observar, vamos fazer agora item por item. É um registro informal com adaptações fonológicas, porque a gente percebe que ao longo do texto ele escreve como ele fala, né? Ele está escrevendo ali da maneira como ele fala. Então, é um registro informal, porque não está ligado à formalidade, e adaptações fonológicas, porque fonológica está relacionada ao som. Então, a maneira como ele escreve é a maneira como ele pronuncia aquela palavra. Não tem um registro informal com duplo sentido. Existe o registro informal, mas não tem o duplo sentido, né? Não tem um registro propriamente regional e ainda mais com termos técnicos, né? Podemos, professor, mas eu encontro o registro regional, eu associo a questão do campo. Beleza, vamos supor que você tenha feito essa leitura, mas não tem nenhum termo técnico. Termo técnico é um termo técnico, quer dizer um termo ligado à área de alguma ciência, né? Então, quando você diz, por exemplo, vamos pegar aqui a questão de um médico, né? O médico, quando ele vai fazer uma cirurgia, para muita gente diz que ele fez um corte, mas na verdade o médico diz que fez uma cisão. Então a cisão, digamos que seja o nome técnico do corte. Então, nome técnico, termos técnicos, eles estão ligados a uma área da ciência, tá? Na letra D tem registro diacrônico, não tem esse registro diacrônico, essa evolução ao longo do tempo, tá? E no registro regional seguido de um diacrônico, também não tem esse registro regional seguido de um diacrônico, tá? Então a resposta correta fica sendo a letra A, tá? Terceira questão diz assim, no texto, o autor nos traz uma informação por meio de um texto poético, utilizando a linguagem literária. Essa mesma ação, se transformada em uma versão jornalística com característica de uma reportagem, seria identificada em... Então, ele quer o quê? Deixa eu só tirar para vocês esse ponto aqui, tá, gente? Teve um erro aqui. Só um minuto. Pronto. Com versão jornalística com característica de uma reportagem seria identificada em. Então, ele quer o quê? Ele quer que nós peguemos o texto que está lá, o poema, e a gente transforme numa versão jornalística característica de uma reportagem. Então, para isso, eu preciso ter lido uma reportagem. Para isso, eu preciso ter ideia de como é que se porta, né? Quais são os elementos próprios de uma reportagem. Então, vamos fazer item por item aqui, tá? Na letra A diz assim, alô, por gentileza, o poeta Patativa da Saré está declarando que alguém está sempre cantando sobre os mistérios do sertão, mas não está conseguindo decifrá-los, porque há muita beleza. Deixa eu só botar aqui para vocês esse azinho aqui, por favor. Então, o que acontece aqui? A gente vê que na letra A não tem nada de reportagem. O próprio alô, por gentileza, dá a ideia de quê? Da ideia de uma ligação telefônica, né? De uma chamada telefônica. A letra B diz assim, Patativa da Saré me contou pela manhã que o poeta não tinha conseguido decifrar os mistérios do sertão devido à sua beleza, que era tamanho. Você tem um texto narrativo, né? E aí a gente pode botar um texto narrativo, poder ser um trecho de um conto. Lógico que o conto é um pouquinho maior, né? Tem todos aqueles elementos que a gente trabalha, do conto, do clímax, né? Daquele momento de maior tensão, mas aí você não tem um caráter, né, de reportagem, não tem aquela estrutura
da reportagem, tá? Na letra C diz assim: eu logo vi, macho, que Patativa do Assaré não ia dar com as línguas no dente, e dizer que alguém estava cantando sobre o sertão, mesmo sem decifrar seus mistérios. Então aí você tem o quê? Um diálogo bem formal, uma coisa do dia a dia. A letra D diz assim: o poeta Patativa do Assaré, 93 anos, declarou que alguém está cantando sobre o sertão com a intenção de decifrar seus mistérios. Até o momento, não conseguiu decifrar os mistérios porque a beleza do sertão é tanta. Então aí você tem um caráter, né, bem de reportagem. E a letra E diz assim: declarante, Patativa do Assaré, idade, 93 anos, sexo, masculino, cor, preta, ocorrência. Ninguém sabe decifrar os mistérios do sertão. Então, aqui você tem todo um caráter de um boletim de ocorrência. Então, a resposta correta vai ser a nossa letra D. Vai ser o nosso item D. Ok? Beleza? Então, aí você percebe características da reportagem, né? Se você pegar uma reportagem, você vai ver que tem toda essa linguagem, toda essa estrutura, então, próprio de uma versão jornalística. Tá certo? Vamos aqui para nossa quarta questão. Nós temos um texto que fala um pouquinho dessas variedades, né, que as palavras sofrem. Então, envolve, de alguma maneira, aquele conteúdo que eu falei para vocês do primeiro, da variedades linguísticas. Então, diz assim: canjica é o nome dado a uma espécie de milho branco e também ao prato que é preparado com esse milho e outros ingredientes, como leite ou leite de coco e açúcar. No Nordeste, o prato recebe o nome de mungunzá. Em Minas Gerais, é também chamado de piruruca. No Rio de Janeiro, é canjiquinha. É conhecido ainda como corá, jimbelê e chá de burro. No Sudeste, há uma versão com milho verde, comumente chamado de curau. O grão de canjica também é usado para fazer outros pratos, como fubás, farinhas e creme de milho. Há controvérsias contra a origem do termo canjica. O dicionário Ruais, que é um excelente dicionário, cita com uma provável origem do português, canja. Alguns acreditam que a palavra vem de canjica, da língua africana kibundo, que é falada em Angola. Outros acham que canjica é uma palavra que tem origem no idioma malayala, de Malabar, uma região da Ásia. Há também a possibilidade de ser originário de Kikongo, língua banta falada pelos Kikongos em Angola. Canjica como sinônimo de papa de milho grosso cozido. Acredita-se que a canjica tenha chegado ao Brasil com os escravos e era alimentado bastante comum nos quilombos e nas senzalas. Da senzala para a casa grande, a canjica ganhou novos ingredientes. Com o hábito de se comer diversos derivados de milho, bastante difundido, o prato se popularizou de norte a sul do Brasil. Antigamente, era prato quase obrigatório no jejum da sexta-feira da Semana Santa, fazendo parte do hábito da data. De acordo com o texto, há no Brasil uma variedade de nomes para esse doce tipicamente brasileiro. Esse fenômeno revela que existem variedades regionais para designar uma mesma espécie do prato típico. Vamos botar uma interrogaçãozinha aí, porque o item está muito bem elaborado, né? Mas vamos ver os outros itens. Sempre façam isso. Nunca parem no item A. Mesmo que vocês achem o item A muito coerente, vão até o item E, leiam todos os itens de forma completa para que vocês possam encontrar o item correto. Mugunzá é o nome específico para a espécie existente nas regiões Nordeste e Sudeste. Se você olhar lá no texto, se nós voltarmos, não é essa informação que é trazida lá. Mugunzá é a designação específica para o prato, que se tornou exclusivo da região Nordeste. Fica muito claro que o prato não é na região Nordeste, o prato ele difundiu pelo Brasil todo. Os nomes designam espécies diferentes da comida típica, conforme a região em que a encontramos. Não são espécies diferentes, é a mesma espécie que recebe nomes diferentes. A iguaria é a comida, né, do prato, que será saboreada. A iguaria é nomeada conforme as particularidades que apresenta, devido às condições geográficas de cada localidade. Ela não tem essas particularidades. No sul não é de um jeito, no nordeste não é de outro, no norte não é. Não, é o mesmo produto que recebe nomes diferentes. Então, a resposta correta fica sendo a letra A. Existem variedades regionais para designar uma mesma espécie do prato típico, ok? E nós temos aqui a nossa questão de número 5, que diz assim: leia esses estrofes do soneto de Camões. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente, e nunca contentar-se de contente, é um cuidar que se ganha em se perder. Quem gosta muito de Legião Urbana, essa música esse texto, ele compõe a música Monte Castelo do Legião Urbana, tá? Então depois vocês podem ouvir e comprovar lá. E aí, a questão diz assim: em é ferida que dói e não se sente, os modificadores do substantivo presente
se associam de forma a criar um efeito expressivo que se configura por. Porque você tem assim, a ferida que dói não se sente. Qual é o modificador do substantivo? Que dói, né? Você tem um substantivo ferida, e que dói e não se sente, está modificando a palavra ferida. Então, toda essa ideia, ela colabora com o quê? Uma ênfase no exagero, você tem uma hipérbole, né? Hipérbole é o exagero, por exemplo, eu estou morrendo de sede, né? Já falei isso 1000 vezes, então é o exagero da informação. Uma interligação de sentimentos humanos, você não percebe uma interligação de sentimentos humanos. Quais são os sentidos humanos? É o olfato, o tato, a visão. Não tem nada que remeta aos sentidos humanos aí. Reunião de ideias contraditórias em um só pensamento? Bom, a interrogaçãozinha que eu mandei vocês colocarem e a gente ir até o item E. Emprego de vocábulos inúteis e expressivos ao sentido da frase fica contraditório quando você diz inúteis e expressivos, porque se é expressivo, não é inútil. Então, não tem como ser uma coisa que não estão combinando, tá? Então, elas não tem como ser a letra D. A letra E diz assim, relação de semelhança entre a denotação e a conotação do texto. Não tem essa denotação e conotação. O texto vai ser de forma conotativa. E quando ele diz assim, a ferida que dói não se sente, você percebe que tem uma reunião de ideias contraditórias em um só pensamento. Por que isso, professor? Porque como é que uma ferida dói e eu não estou sentindo? Porque se está doendo, já é porque eu estou sentindo. Você vai dizer, professor, mas é porque eu tomei um remédio que passou dor. Professor, é porque eu estou anestesiado. O texto não fala isso. Então, essas interpretações, elas não cabem. A não ser que a questão diga, levante hipóteses, né? Ou então levantando hipóteses de como sentir uma ferida, como a ferida está doendo e a pessoa não sentir, aí sim você pode entrar com esses dois argumentos que eu utilizei. Mas do jeito que está aí, a ferida que dói não se sente, é simplesmente uma contradição, é uma opinião contrária à comum, né? É um paradoxo, porque como é que dói e eu não estou sentindo? É o contrário, se a pessoa está doendo é porque exatamente eu estou sentindo. Então a resposta correta aí fica sendo a letra C, reunião de ideias contraditórias em um só pensamento, ok? Então, minha gente, quero muito agradecer vocês, tá, por essa oportunidade. Mais uma vez, eu quero agradecer o professor Acácio e parabenizá-lo pela iniciativa. Vocês têm aí o meu contato, se vocês precisarem de alguma coisa, tá certo? E eu espero que eu tenha contribuído com o conhecimento de vocês, que tenha facilitado a vida de vocês, tá certo? Então, muito obrigado e a gente se vê em breve, tá? Um abraço. Tchau, pessoal. Olá, pessoal. Meu nome é Ricardo Normando. Agradeço aqui ao convite do professor Cássio para conversar com vocês sobre física, né? Eu sou professor de física e estou aqui para conversar com vocês sobre algumas ideias. E o que nós vimos discutindo em termos de física, num modelo mais dentro da física mais moderna, né, é com relação à dualidade de onda e partícula. Então, a gente vem fazendo dentro das turmas do terceiro ano e até dentro das turmas do segundo ano esse tipo de discussão. Né? E, afinal de contas, a luz é onda ou é partícula? Né? Então, para a gente entender esse processo, eu tenho que entender como foi que a história inteira começou. Então, eu tenho aí duas teorias que eram contrárias, né? Lá no século XVII, século XVIII, e dois dos grandes envolvidos, inicialmente foram Isaac Newton e um antagonista dele, né?
digamos assim, um arqui-inimigo dentro da história da ciência, que era Robert Hooke. Então, Isaac Newton, ele tinha dentro do seu modelo, né, o modelo mecanicista, o modelo determinístico, o modelo corpuscular, a teoria corpuscular da luz. Né? E aí o que acontece? O que ele acreditava? Né? Que as partículas, a luz era formada por um feixe de partículas muito pequenas, tá? Microscópicas. Esse modelo depois é levado em conta pelo Albert Einstein no modelo do efeito fotoelétrico, né? Mas antes disso o Newton já defendia. Isso porque esse modelo ele explicava muito bem os fenômenos da reflexão e da refração. Né? O Thomas Young, né, ele vai confirmar uma ideia que era defendida pelo Robert Hooke, né? Você deve ter ouvido falar do Robert Hooke antes da física lá na biologia, quando você começou a estudar a célula. Ele é o primeiro microscopista, né, que realmente desenvolveu estudos nessa área. Aplicados, foi o primeiro que viu uma célula, enfim, você pode discutiu isso certamente dentro das aulas de biologia, né? E o Robert Hooke falava da teoria ondulatória, mas não tinha como provar. E o Newton, com o seu caráter muito meticuloso, e ele não aceitava ser contrariado, né? Então ele sempre tinha provas para tudo que ele fazia, ou pelo menos para muita coisa que ele produziu, tá? Ele consegue provar que a luz obedece ao modelo de partículas quando ele prova a reflexão e a refração. Tem um livro do Newton, o Ótica, para quem não conhece, onde ele explica todos os fenômenos. Tá? Só que a teoria do Robert Hooke não era absurda. E lá no século XVIII, né, início do século XIX, o Thomas Young prova, né, que a luz também é uma onda, já que a difração e a interferência de luz, elas são fenômenos puramente ondulatórios. E aí fica aquela história, a luz, afinal de contas, é onda ou é partícula? Né? Então, para isso, a gente vai fazer uma comparação. Para a gente entender esse processo, a gente vai fazer uma comparação e vai pegar uma figura que é muito conhecida dentro das ilusões de ótica, tá? Que é essa figura aí. Tá? Então, o que você vê? Então, se você observar, você pode ver duas pessoas já de uma certa idade, tá? Um senhor e uma senhora. Ou você pode ver um casal, né? Onde o rapaz está com um chapéu, um violão, tocando alguma coisa aí para a moça, né? Se você for observar, você não consegue ver as duas figuras simultaneamente. Ou você vê a primeira, dos dois idosos, ou você vê a segunda, do casal mais jovem. A isso a gente chama de complementaridade. Tá? E aí você vai guardar esse termo, complementaridade. Então, diante disso, a coisa é a seguinte. Você tem aí o fenômeno da reflexão, bem aqui, e da refração. Esses fenômenos você já deve tê-los estudado a essa altura do campeonato, né? Então, esses dois fenômenos provam que a luz é uma partícula, assim como defendia, né, Isaac Newton. Tá? Então, todos os experimentos ele conduziu, ele foi muito meticuloso em comprovar. Cometeu alguns deslizes na teoria sobre a luz dele, né? E um dos deslizes vai ser o apoio para a história da luz como uma onda, quando o Maxwell, né? James Leclerc Maxwell, ele prova que a luz tem uma velocidade finita. Né? Para Newton, o que acontecia? Vamos subentender que o Sol subitamente sumisse. Então, todos os planetas imediatamente partiriam numa órbita retilínea, seguindo pela tangente, em relação ao que estavam naquele momento, né, em que o Sol desaparece. E o Maxwell prova que não, que essa informação do sumiço do Sol até ir chegando aos planetas demora um certo tempo, e aí o Maxwell coloca
a questão da velocidade da luz, né? Então, a coisa começa a ficar meio que estranha, porque o Thomas Young já tinha provado que a luz é uma onda, então, se é uma onda, ela tem uma velocidade pré-determinada, ela tem um comprimento de onda pré-determinado, e agora o Maxwell, ele determina, né, no início, final do século XIX, começo do século XX, a velocidade da luz, né, uma das constantes da natureza, até então conhecidas, 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, né? E aí, apesar desse fato, esse é um ponto em que a teoria do Newton ela tem uma falha. A velocidade da luz não é infinita, não é instantâneo que o Sol desaparecer e os planetas perceberem essa ausência, vamos usar esse termo, perceber, isso não é instantâneo. Leva um certo tempo, e quanto mais distante o planeta está do Sol, né, maior a demora. Então, a gente sabe hoje que a luz do Sol, para chegar ao nosso planeta, leva cerca de aproximadamente 8 minutos, tá? 8 minutos. Então, se o Sol sumisse agora, né, nós só iríamos descobrir depois de 8 minutos. E isso dá todo um caráter diferenciado à teoria da luz. E aí vão surgir, no final do século XIX, começo do século XX, estudos mais aprofundados para responder essa pergunta: a luz é onda ou é partícula? Tá? Então, esses dois cidadãos, um francês, né, o Louis de Broglie, ele desenvolve uma tese de doutorado em 1924, onde ele vai falar de ondas de matéria. Então, nós temos ondas mecânicas, tá, como o som, ondas eletromagnéticas, como a luz, e ondas de matéria, tá? Obedecendo a um princípio que a gente chama de princípio da dualidade. É um dos princípios básicos que regem a mecânica quântica. Então, quando você vai estudar os postulados básicos da mecânica quântica, está lá o princípio de Louis de Broglie, né, o princípio da dualidade. Então, ele desenvolveu o conceito de ondas de matéria, né, e dentro da tese de doutorado dele, ele diz que existe, ou que deveria existir, uma dualidade entre matéria e onda. Assim como é para a luz, que pode comportar-se tanto como partícula quanto onda. E aí, vamos retornar ao termo que nós já mencionamos, que é a complementaridade de Niels Bohr. Tá? Foi um grande companheiro, um grande amigo de Albert Einstein, né? Onde ele coloca assim, bacana, Louis de Broglie tá corretíssimo, só que tem um detalhe: existe uma complementaridade. Partícula e onda, eles não existem simultaneamente. Esses dois comportamentos, eles não são simultâneos, tá? E aí entra um negócio muito estranho no nosso pensamento de mecânica quântica, que foge completamente ao nosso senso comum, digamos. O fenômeno ele vai depender do referencial do observador. Então, esse conceito de referencial ele vai ser importantíssimo para a mecânica quântica, assim como foi em outros momentos da história. Vamos pegar um exemplo. Vamos partir do pressuposto de teoria heliocêntrica e teoria geocêntrica. O Sol é ou não o centro do universo. A Terra é ou não o centro do universo. Então, isso foi problema por muitos anos, por causa de referencial. Muita gente teve problemas com a Igreja Católica e com o Tribunal de Santo Ofício, a Inquisição, porque na prática, na realidade, nós que estamos na Terra vemos o Sol se movendo. Então, não é absurdo, é tanto que até hoje nós utilizamos termos como o nascer do Sol, o pôr do Sol, dando ao Sol o movimento, né? Só que isso hoje a gente sabe que é uma questão de referencial. Para nós que estamos na Terra, o Sol está em movimento. E para o Sol, a Terra está em movimento. Então, o conceito de repouso e movimento é recíproco. Então, o que acontece? Na complementaridade, o observador ele ganha um papel muito importante. Vai depender de como o fenômeno é observado. Se ele é observado do ponto de vista interno da experiência ou externo da experiência.
Então, quando você está dentro da experiência quântica, quando você é um elétron, que você está lá no fenômeno, você é uma partícula. E quando você é externo a esse fenômeno, você é uma onda, e você observa isso no experimento da fenda dupla. Tá? Então, é o experimento que o Thomas Young conduz, tá? Que vai provar que a luz sofre difração e interferência. E aí, esse termo complementaridade, ele é importantíssimo, porque ele vai mostrar que dentro da ciência, dentro da física, onda e partícula são duas coisas distintas. E isso é a base da mecânica quântica. Então, quando a gente pensa, por exemplo, nos nossos aparelhos de telefone celular, tá? Nós estamos no âmbito da mecânica quântica, no âmbito da teoria da relatividade, as telas de plasma e outras tecnologias modernas. E quando nós temos, por exemplo, aquelas portas de shopping, tá? Nós temos a luz se comportando puramente como corpúsculos, como matéria, que é o efeito fotoelétrico defendido pelo Albert Einstein. Né? Então, é interessante que você perceba aqui detalhadamente o seguinte: o que é importante nesse raciocínio? Que você perceba que a luz ela tem um comportamento dual, assim como qualquer elemento de matéria, tá? Qualquer matéria apresenta um comportamento dual. E você pode dizer, então eu apresento um comportamento dual, você, aluno, sim, apresenta. Só que o comprimento de onda é tão pequeno que é imperceptível, mas é possível, e o Luigi Broglie faz isso, ele mede, ele calcula, né? Isso aí é um assunto para um outro momento. Tá? O intuito agora era conversar sobre essa diferença, era discutir sobre essa diferença entre luz ser onda e ser partícula, que é um dos pressupostos básicos da mecânica quântica, né? Que já foi conversado, já foi discutido isso em outros momentos do Enem anteriormente, tá? De como é que essa diferença acontece e qual é a diferença básica, inclusive sobre o princípio da complementaridade. Então, em versões anteriores, isso já foi conversado. Então, o princípio da complementaridade, ele é muito básico, ele é muito simples. Ele diz, olha, onda e matéria não coexistem, tá? Luz e demais radiações eletromagnéticas não exibem os dois comportamentos simultaneamente. E aí, quando a gente fala de onda, o Luigi Broglie, ele faz o aprofundamento de que é possível calcular esse comprimento de onda levando em conta uma constante da natureza que a gente chama de constante de Planck, que aí, como eu disse, é assunto para um outro momento. Tá? Então, é claro que a luz pode sim ser onda e ser partícula. Vai depender de como o observador, né, observa o fenômeno, qual é o fenômeno observado e qual é a posição dele no experimento. Então, quando ele é parte da experiência, né, a gente observa partículas. Quando ele é externo à experiência, nós vemos onda. Tá? E eu vou deixar, né, vai aparecer aqui em algum canto da tela, o link para você ver um dos experimentos do Dr. Quantum falando sobre a questão do experimento da fenda dupla. O Dr. Quantum é um personagem, né, que foi criado pelos norte-americanos para ensinar mecânica quântica para crianças. Tá? Então, eu vou deixar o link para você ver o experimento da fenda dupla aí. Obrigado pela atenção e até o próximo encontro. Agradeço ao professor Cássio mais uma vez pelo convite. Um forte abraço a todos e até a próxima.